E aí, pessoal, tudo bem? Sou Rômulo Martins, diretor-geral da GUP Educação Corporativa. Estou muito feliz de poder estar falando desse assunto aqui para vocês, o futuro da educação corporativa, construindo estratégia vencedora. É um tema super relevante que a gente tem que discutir, né, na área de treinamento e desenvolvimento, que é a área de T&D, a área de educação corporativa ou aprendizagem corporativa. Um tema que a gente vai trazer diversos dados de pesquisa mostrando o que está acontecendo em termos de futuro, para onde que está caminhando a educação corporativa, uma estratégia dentro da companhia super importante, super relevante, e a gente vai entender disso ao longo da apresentação. Bem, falando um pouco do ecossistema GUP, a GUP Educação Corporativa ela faz parte desse ecossistema, dessa jornada única que nós temos aí, de 4 produtos, desde o recrutamento e seleção, passa pela admissão, passa por educação corporativa, até clima e engajamento, mais recentemente com a Pulses. Uma jornada única e incrível para o RH. É disso que nós estamos falando da GUP. Então, o ecossistema completo para contratar, admitir, desenvolver e engajar talentos. Quem quiser conhecer mais, pode acessar o site da GUP para entender mais sobre todos os nossos produtos e serviços também. E por que a GUP Educação Corporativa está à frente, né? A gente tem um LMS e um LXP em um único lugar, a gente tem cursos prontos, customizáveis à disposição, mais de 300 cursos de prateleira e a possibilidade ainda de ter um módulo de criação de conteúdo que você não precisa mais de fábrica de empresas que produzem cursos de EAD. Você consegue produzir na nossa própria ferramenta, te dando autonomia. Temos diversos relatórios e dados estratégicos, né, para os coordenadores, decisores, diretores tomarem as decisões, as melhores decisões dentro da companhia. Tudo isso baseado nos dados de aprendizagem e conteúdos acessíveis em diversos formatos. A gente tem a nossa metodologia de microaprendizagem, o microlearning, com gamificação, super engajante. Além disso, a gente aceita também conteúdos de diversos formatos, PPT, PDF, SCORM, cursos SCORMs, né? São esses cursos mais legados que existem há bastante tempo. Então é uma plataforma incrível que a gente tem aí. E aí, falando um pouco da nossa agenda aqui, agora sim do conteúdo, o que a gente vai trazer hoje aqui? O futuro do trabalho e a área de T&D, como que isso está relacionado, o que está acontecendo em termos de futuro, para onde que o futuro do trabalho está caminhando de fato, o mindset da área de T&D, aprendizagem versus growth, a gente vai explicar isso melhor sobre essa questão do mindset, como que a área de T&D tem que estar mudando a sua mentalidade, porque cada vez mais ela vai se tornar estratégica. Um roadmap para excelência, a gente traz alguns dados de pesquisa aqui bem legal, bem atualizados, sobre esse roadmap, esse passo a passo, o que eu preciso fazer para que a minha área de T&D tenha cada vez mais excelência. E o papel do RH como uma área de estratégia, uma área estratégica aí, né, com a educação corporativa tendo alta performance aí, né? Então, são pontos que a gente vai trazer hoje aqui, discorrer, e espero que vocês gostem bastante. Para começar, eu trago um ponto de reflexão. Qual é uma das grandes certezas que a gente tem no mundo atual? Queria que vocês tivessem alguns segundos para pensar. Poucas coisas hoje a gente tem certeza, mas uma coisa a gente já tem certeza hoje, né? Das poucas coisas que a gente tem certeza, porque o mundo muda muito rápido, que a mudança constante é uma certeza. Então a mudança constante, ela vai acontecer por conta das tecnologias, por conta do desenvolvimento dessas tecnologias e dos negócios também. A gente vê diversas pesquisas falando sobre o futuro do trabalho, né, o futuro das tecnologias, agora da inteligência artificial vindo cada vez mais forte, a gente está escutando falar, saindo em mídia, né, se popularizando cada vez mais. Então, se a gente tem certeza de algo, é que a mudança é constante. E aí, a gente tem aqui, por que a mudança é constante, né? Por conta das novas tecnologias, por conta dos conflitos que existem também entre países, e isso afeta diversas cadeias de produção, diversos tipos de negócio, diversos países, e também as crises sanitárias que a gente já viu aí com a questão né, que a gente passou em 2020, 2021 ali, né, até 2022, mais forte, a crise sanitária que a gente viveu. Então tudo isso pode afetar de alguma forma o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as empresas. Então são pontos que a gente tem que sempre ficar atentos a isso. E a mudança, ela é constante. Se a gente já sabe que a mudança é constante, então a gente precisa se preparar para isso. E a gente vai falar muito disso aqui.
E aí, até ali um tempo atrás, a gente falava muito de mundo VUCA, né? Ou em português VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora, cada vez mais a gente escuta falar sobre o mundo BUNNY, né? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Principalmente após a pandemia. Então, o que traz, né, esse ponto da fragilidade de uma sociedade cada vez mais que está ansiosa, que a gente tem ali uma questão não linear, muito por conta também das tecnologias e agora também crises sanitárias e tudo mais, e agora a gente vê cada vez mais tensões entre países. Então, cada vez mais a gente está vendo um contexto em cima disso, né, do BUNNY, e antes a gente falava muito do VICA, do volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, trazendo um pouco do contexto, né, então o B ali de frágil, né, em português, a gente tem, né, então o mundo mostrou o óbvio demais, né, então a gente está mais suscetível a catástrofes a qualquer momento. E todas as empresas estão construídas sobre uma base que pode quebrar a qualquer momento. A gente viu isso recentemente em empresas do varejo, entre outras, né? Bancos também, recentemente. Então, que pode desmoronar da noite para o dia. Então, é preciso aprender a trabalhar sabendo que o perigo, de fato, está à espreita. O segundo ponto aqui do BUNNY é o ansioso, de fato, né? Então, o que a gente tem aqui? Então, todo esse medo constante ocasionado pela fragilidade do mundo gera ansiedade. Então, cada vez mais a gente vê aí vários dados, né, relacionados, até o dia desse a gente trazendo um dado sobre os conteúdos que a área de T&D está mais treinando as empresas, e o terceiro no Brasil já é saúde mental. Não linear. Então, o que a gente está trazendo aqui o contexto não linear, né? Que não tem mais uma coisa assim, uma linha reta. Antigamente as empresas faziam um planejamento de 5 anos, de 3 anos. Hoje elas não conseguem mais fazer esse planejamento. Você pode ter a visão, né, mais de longo prazo, mas esse planejamento em si é algo que cada vez mais é difícil você prever, essa previsibilidade. E por fim, a gente tem a questão do incompreensível, né? Então é a hora de esquecer a lógica. A gente tenta encontrar respostas, mas as respostas não fazem sentido. Então a gente tem muitos dados, mas muitas vezes a gente não consegue compreender, chegar a conclusões de fato sobre aqueles dados e informações, porque a gente hoje tem muito dado e produz muitos dados. Então, hoje a gente vive dentro desse contexto do mundo BUNNY. E aí, só para vocês entenderem, eu trouxe alguns exemplos aqui, para a gente ver o tanto que esse mundo mudou ao longo do tempo, né? Qual a empresa que mais vende relógios do mundo? Será que vocês sabem hoje qual é a empresa que mais vende relógios no mundo? Né? Citem aí, pensem aí em marcas conhecidas de relógio para vocês pensarem, tá? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque essa pergunta abre uma reflexão do quanto que esse mundo está revirado, de fato, né? A gente tem um contexto muito incompreensível e não linear. Antes a gente tinha empresas do varejo trabalhavam com varejo. Empresas de tecnologia faziam computadores ou softwares, né? E o que a gente vê aqui, ó, olha a Apple, né? Hoje a Apple é a empresa que mais vende relógios no mundo. Olha o quanto que isso aqui faz a gente refletir alguns pontos. Que era uma empresa de tecnologia, mas está aqui lançando relógios, né? Lançou o relógio lá em 2015, se eu não me engano. Já em 2017, 2018, já se tornou a maior empresa que vende relógios no mundo. Isso faz a gente pensar muito. E outras tecnologias que a gente tem, né? Como Airbnb, que as pessoas alugam quartos nas casas das pessoas, ou apartamentos, ou casas de outras pessoas, o próprio Uber. Então a gente vê um contexto completamente diferente que a gente já foi sendo impactado. Não é algo futuro, gente. A gente já está vivendo isso. Você já assiste filmes no Netflix, você já escuta músicas no Spotify. Então isso tudo faz com que a gente já seja ali, de fato, pessoas que vivem no digital e impactados por esse mundo digital e consumindo esses outputs que geram aí o mundo digital, né, de alguma forma. Aqui a própria Disney, né, a Disney a gente lembrava ali de um parque temático e tudo mais, e olha o que a gente vê, todo um conglomerado de streaming, de canais, de produtoras de filmes relacionadas a Disney, né? Então, são exemplos que a gente pode trazer. A própria Apple está desenvolvendo carros também, carros autônomos. Então, aqui a gente vê o contexto muito relacionado a esse mundo é muito não linear, né? É muito incompreensível. Hoje, uma empresa que está no mercado, ela pode entrar num mercado completamente diferente, pensando em aproveitar uma oportunidade de negócio que ela não está aproveitando ainda.
E aí a grande pergunta desse contexto todo que eu estou trazendo inicial aqui é como não ficar obsoleto. Essa é uma das grandes perguntas. E a área de T&D tem tudo a ver com isso, né? Aí as perguntas que eu faço, como a área de T&D está acompanhando tudo isso, né? Então, aqui a gente traz um contexto do futuro do trabalho, segundo uma pesquisa da Michael Page, que a gente traz esses pontos aqui sobre o futuro do trabalho, né? O que a gente tem no futuro do trabalho que eu não sei nem se é futuro, talvez já seja muito presente. Mais concorrência profissional, então as empresas irão selecionar as pessoas candidatas mais atrativas para a vaga em questão, né? Então, cada vez mais a gente vê essa concorrência maior, porque cada um está tendo a oportunidade, né, de ter acesso às tecnologias. Adeus ao trabalho de uma vida inteira, os profissionais cada vez mais internacionais, né? A gente já conhece várias pessoas de tecnologia, da área de produto que estão trabalhando para fora, empresas de fora e tudo mais. Então, essa troca de empregos a gente já percebe algo mais recorrente. Maior estudos, né? Então, de fato, o lifelong learning, não parar de estudar, o estudo contínuo, ele é uma das grandes skills, uma das grandes forças que a gente tem que ter, seja como área de T&D ou seja para a nossa carreira em si. Que mais que a gente tem? Ali no quarto ponto, o escritório onde você quiser. Muitas empresas foram para o home office, algumas estão voltando, trabalhando mais híbrido, mas a gente vê que esse híbrido ele veio para ficar de fato. Algumas empresas se adaptaram ao home office, outras não tem como se adaptar, né, por conta de contexto e tudo mais. Mudanças de horários também, a gente vê algumas empresas, principalmente essas que já estão trabalhando mais às vezes no home office ou no híbrido, essa maior flexibilidade, muito mais preocupado com os resultados, né? Já que tem ferramentas para definir boas metas ali, acompanhar as metas, o dia a dia, as agendas. Então, com isso, pode-se ter mais flexibilidade e a gente vai ver cada vez mais isso, né? Algumas empresas trazendo esse contexto. O quinto ponto ali, né? Além da mudança de horário e dessa flexibilidade, o desenvolvimento tecnológico. Então, cada vez mais, no sexto item ali, a gente precisando se capacitar sobre tecnologia, né? Quem é aí que já testou alguma ferramenta da OpenAI, né? O ChatGPT, entre outros. Então é isso, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar se desenvolvendo, a gente tem que estar lendo as notícias e começando a aplicar também essas tecnologias no nosso dia. O sétimo ponto é a globalização econômica. Então também faz tempo que a gente escuta sobre globalização, mas a gente vê que cada vez mais o mundo está globalizado e algo que acontece do outro lado do mundo pode afetar a gente, pode afetar nosso trabalho, pode afetar o nosso dia a dia. Né? Trago um exemplo aqui daquele navio que ficou encalhado lá num canal e afetou a economia, né? Praticamente de vários países. Então, essa questão da globalização cada vez mais forte, que já vem numa perspectiva grande aí há muito tempo. E novas profissões, né? Com a OpenAI, com novas tecnologias que vêm surgindo, novas formas de negócio, novas formas de empreender, de trabalhar, de oferecer seu serviço, de oferecer seu produto, consequentemente novas profissões vão surgindo. E novas profissões, gente, estão surgindo há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Desde a Revolução Industrial a gente viu um impacto maior. Agora continua isso, né? Há 15 anos atrás a gente não tinha aí uma posição de analista de mídia social. Né? Não tinha redes sociais há 15 anos atrás tão populares como a gente tem hoje. E as pessoas fazendo anúncios, criando copies ali, textos, páginas de vendas. A gente não tinha esse contexto. Então mudou completamente esse contexto e a gente viu novas profissões surgindo e consequentemente novas outras profissões vão surgir. Então a grande palavra é adaptação. Então, pegando todos esses 8 itens, né, com quais dessas características a área de T&D está relacionada? Né? Então, novas profissões, lifelong learning, mais estudos ali, mais flexibilidade, desenvolvimento tecnológico, né? Como criar estratégias e reter e encantar os colaboradores? Pô, uma grande pergunta nesse novo contexto e nesse novo cenário do futuro do trabalho. E como criar estratégias para desenvolver e performar nesse novo cenário? Como que as pessoas vão performar e se desenvolver e acompanhar o que está acontecendo nesse novo mercado? A área de T&D, ele tem uma grande importância nesse futuro do trabalho e, na verdade, nesse presente, né? Que é cada vez mais ser mais estratégica e ajudar as pessoas a, de fato, alcançarem os seus objetivos.
E aí, onde é que a gente está na área de T&D aqui, né? Só para a gente contextualizar, assim. A gente tem plataformas hoje de LMS, né, que são sistemas de gestão de aprendizagem, são os ambientes virtuais que vocês têm aí online, físico pode ser também no presencial, mas aqui especificamente no digital. E também a gente está vendo uma crescente cada vez mais forte de ambientes, de plataformas LXP, que são plataformas de experiência de aprendizagem. Hoje na Gup Educação Corporativa nós temos esses dois juntos, é a única plataforma que tem esses dois juntos. Mas Rômulo, por que esses dois juntos? Porque cada uma oferece para o T&D e para os colaboradores uma perspectiva diferente de desenvolvimento. Do lado de cá, no LMS, eu tenho uma perspectiva muito de horizontalidade, que o RH coloca os treinamentos, né, para os colaboradores se desenvolver. É mais fechado, é mais programado, o RH faz a programação. E do outro lado, lá no nosso módulo LXP, a gente tem a verticalidade, as pessoas podem compartilhar conteúdos legais que elas estão estudando. É mais orgânico, é mais aberto, tá aberto para as pessoas colocarem os conteúdos, né, e se desenvolver também, fazer essa troca. O conhecimento não vem só do instrutor, do professor, do T&D, ele tem que vir do ambiente. O aprendizado ele está em todo lugar, né? Esse é o grande conceito do aprendizado estar em todo lugar. E é muito mais orgânico. Então aqui do lado do LXP eu tenho para o público que quer trabalhar mais uma autoaprendizagem, o protagonismo do colaborador, eu tenho essa possibilidade, e do outro lado eu tenho aqui muito forte os treinamentos que são obrigatórios, mandatórios, os treinamentos que são de vendas, de produtos, da empresa, da cultura, de compliance. Então aqui eu tenho os dois melhores mundos. Um eu dou possibilidade para os colaboradores se desenvolver de forma mais autônoma e sendo protagonistas, e do outro lado eu tenho a área de RH, a área de T&D, tendo o controle para desenvolver. Claro que pode usar os líderes para ajudar nesse desenvolvimento, né? Também a gente tem uma funcionalidade muito legal que ajuda os gestores a acompanhar, não ficar tudo na área de T&D, os gestores podendo ficar acompanhando as trilhas de aprendizagem. E isso é muito legal, porque você descentraliza da área de T&D a responsabilidade de fazer os treinamentos, de divulgar esses treinamentos, de acompanhar quem está fazendo os treinamentos, e isso ajuda muito essa descentralização da área de T&D. E aí, o que a gente tem aqui? O mindset da área de T&D. Então, o mindset, cada vez mais, aqui é um gráfico do Josh Bersin, que a gente vai falar mais sobre ele, sobre as pesquisas que ele trouxe aqui, e a gente vai apontar, trazer alguns pontos aqui que ele levantou. Então, quando a pessoa entra no novo trabalho ali, o que a gente vê de fato, né? Então, ele recebe um conteúdo mais macro, um treinamento, um onboarding, né, mais macro ali, de alguns dias e tudo mais, uma carga maior de trabalho, às vezes semanas, e depois ele começa a receber conteúdos micro. Isso é muito importante, né? A microaprendizagem ao longo dessa jornada. As pessoas querem consumir conteúdo, esperar aplicar hoje, ou amanhã, ou na semana que vem. Elas não querem mais fazer um mega curso que demora não sei quantos meses, ou dias, ou semanas, e lá depois ver o que vai aplicar. Porque essa informação, esse aprendizado que fica retido ali, fica por pouco tempo se você não aplica. Quando você começa a aplicar, de fato vira um conhecimento consolidado ali, de fato, e você começa a aplicar isso cada vez mais. Então nessa jornada a gente tem cada vez mais microaprendizagens. Em alguns momentos você vai lá no Zoom, no Teams, em algum momento síncrono ou presencialmente, e faz mais algum conteúdo mais macro, né? E novamente você reforça com micro. Então essa aprendizagem no fluxo de trabalho, ela é uma das grandes linhas do mundo atual, da área de T&D. Aprendizagem no fluxo de trabalho. Como que eu faço as pessoas se desenvolverem aqui dentro do fluxo de trabalho, né? No mundo das startups a gente falava, né? A gente sobe o avião e a gente troca ali um dos motores do avião com ele no ar. E aqui mesma coisa, né? A pessoa está trabalhando e ela precisa estar aprendendo, se capacitando durante o trabalho, durante aquela jornada de trabalho ali. Então, a gente sai de um mindset... a gente muda esse mindset, vem para um mindset muito mais focado em resultados, né? Uma nova mentalidade gera novos resultados, e isso é muito importante, cada um que está aqui entender isso. E aí a aprendizagem no fluxo de trabalho, né, para a área de T&D atender as necessidades atuais não é o suficiente só
aprendizagem no fluxo de trabalho. E esse é o grande conceito que a gente vai trazer aqui agora, né? O que o colaborador de fato quer. Então, não só capacitar o colaborador para a sua função, até porque essa função dele, essas profissões, elas podem mudar ao longo do tempo. Então, a área de T&D é muito estratégica, tem uma questão muito social, vai ter uma questão muito mais social, cada vez mais, já tem, né? Mas cada vez mais, de ajudar essas pessoas a se reinventar, né, a se recapacitar. É o que a gente chama de reskilling, né, para uma nova posição ou para a posição atual que essa pessoa está, né, desenvolvendo as habilidades, sabendo os pontos fracos e fortes das skills, das habilidades que essa pessoa tem e, consequentemente, a gente reforçando essas skills. Né? Então, desenvolver a pessoa no upskilling está muito ligado às skills. Quais são as skills do Rômulo que eu preciso desenvolver e que ele já estava ok, né? Já está muito bom aquelas skills ali e tem outras skills que precisa fortificar. Então, esse é o grande ponto para um upskilling. Para um reskilling, essa nova posição que a pessoa quer ir ou ela pode ir, quais são as habilidades necessárias para essa nova posição. Então, também eu posso estar capacitando essas pessoas, preparando de alguma forma para elas atenderem o atual, a posição atual, e posições futuras também. E aí a grande pergunta aqui, para a gente pensar nesse mindset, nessa mudança de mentalidade da área de T&D e trazer alguns dados aqui que a gente levantou super interessantes para onde a área de T&D está indo, para onde o futuro da educação corporativa está indo, é responder essa pergunta aqui. O que as pessoas querem do aprendizado? Essa é a grande pergunta. O que as pessoas querem do aprendizado? E aí, eu levanto aqui, será que as pessoas realmente querem só aprender? Essa é uma grande pergunta, tá? Porque eu estou levando os treinamentos, né, para a empresa, a aprendizagem, né, o processo de ensino-aprendizagem, estou incentivando, desenvolvendo, mas será que as pessoas só querem aprendizado? E aí, o que a gente está vendo nas pesquisas? Que não, as pessoas querem aprender para que elas possam crescer, que a gente chama aqui de growth, né? De crescimento em inglês. Então, a área de T&D, ela é responsável, o futuro da educação corporativa está muito ligado a fazer as pessoas crescerem, a fazer as pessoas se desenvolverem. Então, a aprendizagem, ela não é o fim. O crescimento é o que mais importa. Então, a aprendizagem é um veículo para alcançar o crescimento. E é isso que as organizações e as áreas de T&D necessitam mudar o seu foco e repriorizar seus esforços. Então, eu preciso treinar, ter aprendizagem, um processo de desenvolvimento lá das... Sim, para quê? Para que elas possam crescer e se desenvolver. Então, as organizações elas precisam orquestrar essa mudança de uma cultura de aprendizagem para uma cultura de crescimento. Ainda a gente vê muito falar em cultura de aprendizagem. Mas a gente tem que começar a vender e falar mais cultura de crescimento, porque as pessoas querem crescer, elas querem se desenvolver. É isso que eles querem, né? E isso foi o que apontou a pesquisa que a gente vai trazer aqui, né? O que as pessoas querem ali com o aprendizado de fato? Então, se a sua empresa hoje, isso a gente já vê muito, né? Principalmente aí a questão por talentos, né? Essa questão de reter talentos dentro da companhia que é super importante, lideranças. Então, se hoje as pessoas não veem oportunidade de crescimento dentro da sua empresa, que é a área de T&D, as lideranças estão ajudando esses colaboradores a se desenvolver, esses colaboradores vão se questionar. Concorda? Eles vão começar a pensar, nossa, aqui, ok, o salário é legal, ou tá ok, mas não tô sentindo que eu tô aprendendo. Não tô sentindo que eu tô crescendo. Entende isso? Então, esse é o grande ponto. Então, a pessoa vai embora se ela não vê essas oportunidades de crescimento. Gerar essas oportunidades de crescimento é como se fosse, entre aspas, um benefício, entre aspas, né, vamos dizer assim, ali que a pessoa enxerga naquela companhia. Poxa, legal, tô indo para aquela companhia porque ela me oferece isso, esse pacote de benefícios, esse salário, mas também me oferece oportunidade de crescimento. E todas as pessoas, né, que estão performando, que querem performar, elas querem crescer de alguma forma, né? Então, se a organização ela não criar oportunidade de crescimento, os colaboradores vão encontrar em outro lugar, né, fora da sua organização. Então, cuidar do crescimento das pessoas começa com cuidado do desenvolvimento das suas habilidades, das suas skills. Quais são as skills necessárias para a posição atual? Você já fez isso? Já analisou quais são as skills necessárias para as posições mais estratégicas da companhia, né? E esse é o momento atual que a gente está vivendo. Então, a aprendizagem ela é a
peça principal para o crescimento, super importante. E ao mesmo tempo eu preciso entender também essas habilidades. Então, ao construir as experiências de aprendizagem adequadas e desenvolver essas habilidades críticas para o futuro, as organizações de aprendizado elas podem ajudar os colaboradores a ampliar seu potencial e crescer, né? Isso é um grande importante, iluminar o caminho, né? Mostrar essa trilha de carreira e desenvolvimento para essas pessoas, de fato. E aí, Rômulo, mas por onde começar isso, né? Então, entendendo onde a sua área está atualmente, quais são os próximos estágios, estudar, aplicar, errar, aprender, testar novas ferramentas, novos conceitos, mudar a mentalidade, é um pouco dessa jornada. E aí, trazendo de forma mais prática para vocês, o Josh Bersin, nessa pesquisa que ele fez aqui com muitas empresas, ele trouxe isso, né? Um roadmap, um passo a passo, os estágios de maturidade da área de T&D. E vamos ver onde vocês estão, tá? O primeiro estágio que a gente tem aqui é o de treinamento programático. Então aqui a gente tem o quê? A empresa, a área de T&D ainda colocando muitos treinamentos para os colaboradores, né? De forma mais manual, esses treinamentos para os colaboradores, as trilhas de aprendizagem e tudo mais. De forma mais manual, para o time de vendas, para o onboarding, para outras áreas. Então são chamados treinamentos programáticos que o Josh Bersin identificou nesses estágios de maturidade da área de T&D. Então tem muitas áreas de T&D hoje que estão nesse nível 1. O segundo é a autoaprendizagem. Aqui o LXP que eu falei lá atrás, aquele módulo que a gente tem, ajuda muito. A autoaprendizagem, porque o colaborador ele pode postar conteúdos, ele pode comentar, ele pode interagir. Então, a gente tem aqui um conceito de self-learning, né? Que é a autoaprendizagem. Você coloca aqueles conteúdos de parceiros, podcasts, vídeos, entre outros, para que eles possam aprender em cima de habilidades, de interesses, né? Que estão relacionados com as skills, e ele diz quais são as skills que ele quer se desenvolver, igual lá no Netflix. Eu digo que eu quero assistir filmes de comédia, de terror e de ação. E naquele momento ele me recomenda aqueles filmes ali. Mesma coisa acontece aqui. Então as plataformas LXP elas conseguem oferecer isso de uma forma muito fluida, recomendando isso para o colaborador, sem necessariamente a área de T&D estar parando para colocar esse tipo de treinamento. Tá claro? O terceiro nível aí que a gente tem é o desenvolvimento personalizado. Esse desenvolvimento personalizado está muito ligado a montar essas trilhas de aprendizagem baseadas nos cargos, nas posições. Então, quando a pessoa entrar numa nova posição, automaticamente ela já recebe, ela já vê aquela trilha de aprendizagem focada nas posições. Então, muito personalizado de acordo com as posições que existem, né? Então, um desenvolvimento muito mais personalizado e automático também, um pouco mais automático, menos programático, vamos dizer assim, tá? Menos programático. Por quê? Porque a pessoa entrou naquela posição nova, automaticamente uma trilha já cai para ela, porque você já deixa isso pré-programado de acordo com as posições, os cargos, as skills necessárias desses cargos. E aqui no crescimento facilitado a gente tem uma perspectiva muito de trilha de carreira. Além dessa posição atual do colaborador, eu posso ter informações de PDI, de avaliação de desempenho também e de futuro. Qual posição essa pessoa quer ir para o futuro? Né? Para onde ela quer ir no futuro? Romulo, eu não vou fazer essa pergunta para o meu colaborador ali em algum momento. Mas é bom fazer na avaliação de desempenho, né, para a empresa ter ciência do que essa pessoa está pensando, até para saber se ela está performando ou não, se ela está feliz de fato ou não naquela posição, se é o que ela quer ou não. Então, aqui no crescimento facilitado, eu dou oportunidade, a partir desses dados e outputs de avaliação de desempenho, cruzando com trilha de carreira, de caminhos diferentes que a área de T&D pode oferecer para a pessoa. E ela vai olhar e ela vai conseguir visualizar isso. Ela fala, nossa, legal, aqui eu posso ir por vários caminhos, eu estou sentindo que eu estou caminhando para cá e é por aqui que eu quero ir. E a empresa está facilitando esse crescimento para cá. Entendem isso? Ver essa trilha de carreira interligado com as trilhas de aprendizagem baseada nessas skills necessárias me dá o norte e, consequentemente, a área de T&D vai se tornando cada vez mais estratégicas. E aí a grande pergunta que eu faço, né? Em qual estágio a sua área de T&D hoje se encontra? No nível 1, treinamentos programáticos, em autoaprendizagem, pode ser que esteja nos dois, tá? Não quer dizer que esteja só em um ou outro. Desenvolvimento personalizado ou crescimento facilitado, tá? Então, que servem até para vocês, tá aí uma pesquisa do Josh Bersin, até para vocês entenderem e trazer mais esse contexto, né, para a empresa de vocês. E aqui, dando um dado super legal que o Josh Bersin trouxe,
32% das empresas pesquisadas, que ele fez essa pesquisa, estão em treinamentos programáticos. 44% está em autoaprendizagem. 13% está em desenvolvimento personalizado. E 11% está no crescimento facilitado. A gente vê ali uma minoria de empresas ainda em crescimento facilitado e desenvolvimento personalizado, e a grande maioria ainda em treinamentos programáticos e autoaprendizagem. Então essa autoaprendizagem e o destaque, ela crescendo cada vez mais, porque eu vou continuar com os treinamentos mandatórios e importantes para a companhia para mover o ponteiro, mas ao mesmo tempo eu vou dar a oportunidade para o colaborador ser protagonista e se desenvolver também, incentivar ele a se desenvolver, né? Trazer essa mentalidade de que lifelong learning, né? Cada um tem que também cuidar da sua carreira, dos seus objetivos de carreira e de negócio também. E aí, aqui os dados dessa pesquisa que o Josh Bersin trouxe. Então, naqueles níveis ali, vamos pegar as empresas que facilitam o crescimento, né? Que é aquele quarto nível ali. O que elas ganham a mais com isso? Quais são os benefícios em termos de negócio, né? A área de T&D, a gente às vezes não consegue trazer tantos resultados na ponta ali, né? Cruzar, porque são muitas variáveis envolvidas dentro do contexto. Então, resultados para o negócio. Olha só nessa pesquisa do Josh Bersin, o que ele achou aí, né? Ele pesquisou e trouxe esses dados. Resultados para o negócio. 3 vezes mais probabilidade de encantar os clientes em empresas que facilitam o crescimento. Quase 3 vezes mais probabilidade de ultrapassar as metas financeiras. Ele pegou e foi cruzando dados para entender os resultados de negócio, o desempenho pessoal. 20 vezes mais probabilidade de desenvolver skills e capacidades necessárias para o crescimento de carreira. Quando você facilita o crescimento das pessoas, as trilhas de carreira, a plataforma está recomendando ali em cima das skills. Mais de 5 vezes a probabilidade de engajar e manter os colaboradores. 29 vezes mais probabilidade de ser um local onde o colaborador cresça, desenvolva e libere todo o seu potencial. Então só tem benefícios, né? Segundo os dados que o Josh Bersin está trazendo aqui na pesquisa. Na área de inovação, 4 vezes mais probabilidade de serem bem adaptados às mudanças. Super importante. A gente falou que mudança é uma das grandes certezas que a gente tem hoje nesse mundo, né? Que as coisas vão mudar. Então, levar todo esse contexto de facilitar o crescimento ajuda as pessoas a se adaptarem mais, a saber que tem que se reinventar. Isso é muito importante, isso é uma ajuda que a gente está fazendo para as pessoas. É um grande trabalho da área de T&D, né? Até social também, em termos de futuro aí, né? Que a gente está vendo. E 4 vezes mais, provavelmente, ali, inovam de forma efetiva. Então, resultados para o negócio, desempenho pessoal e inovação. Resultados concretos aqui, que investir em treinamento, investir no crescimento das pessoas faz a diferença para os negócios, para o desenvolvimento pessoal e para a inovação e para essa adaptação às mudanças do mercado constante. Então são dados super relevantes, super importantes para a gente entender, até mostrem cada vez mais para as pessoas diretoras esse tipo de dado, né, que incentiva esse tipo de pesquisa aqui, acaba incentivando a gente a investir cada vez mais em T&D, no sentido de que as pessoas vão precisar de requalificação, as pessoas vão precisar de qualificação e requalificação, e isso diretores, presidentes, né, das companhias precisam estar cientes, e quando a gente se embasa em dados e traz dados como esse, ajuda muito a gente a entender cada vez mais o contexto e a importância da área de T&D, que só vai crescer a importância da área de T&D. O futuro da educação corporativa está muito envolvido com a área de T&D sendo uma das grandes protagonistas desse futuro do trabalho, sem dúvida nenhuma. O mercado de educação corporativa, só para vocês terem ideia, hoje fatura 320 bilhões de dólares no mundo todo, e ele só vai crescer por conta dessas mudanças de profissões, novas profissões surgindo, novas profissões deixando de existir. Acabou de sair o relatório econômico do Fórum Econômico Mundial mostrando isso, né, as mudanças que vão ter até 2027. Recomendo todo mundo também fazer uma leitura. Acabou de sair esse conteúdo, a gente já está trazendo em outros conteúdos nossos aqui. Então são dados super relevantes que tem que ser mostrados, aí, printados e mostrados para as pessoas diretoras, né? Então o crescimento no fluxo de trabalho, e não mais só a aprendizagem no fluxo de trabalho, é a nova missão da área de T&D. A área de T&D tem uma missão linda, tem uma missão muito importante. A área de educação corporativa tem uma missão
que vai fazer, já está fazendo a diferença na vida das pessoas, porque muitas das pessoas entram dentro das empresas e vão aprender ali gestão financeira, vão aprender sobre empatia, sobre inteligência emocional, porque não viram nas escolas durante a sua vida. Então, olha a importância da área de T&D, facilitar o crescimento das pessoas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a missão da área de T&D, uma missão super relevante que vai fazer mudança e, sem dúvida nenhuma, um papel muito decisivo dentro das empresas e dentro da vida das pessoas também. Conheça o ecossistema GUP para contratar, admitir, desenvolver e engajar talentos. Obrigado, gente. Grande abraço. Obrigado por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!